Olá, querido, saudação de paz. Meu nome é Anderson e eu quero estar aqui mencionando e falando um pouco da vida do profeta Isaías. Como entender esse livro? Fica comigo nesse estudo. Queridos, de todas as escrituras proféticas, o livro de Isaías é a mais formosa e sublime. Em nenhum dos outros livros obtemos uma visão tão gloriosa do Messias e de seu reino. Por causa da ênfase dada à graça de Deus e a sua obra retundora com relação a Israel e às nações. O livro de Isaías tem sido chamado o quinto evangelho e o seu autor, o evangelista do Antigo Testamento. As duas divisões principais do livro ajuntam-se a encontrar o seu tema. A chave da primeira divisão é no capítulo 1, versículo 39, a denúncia ao ler essa seção. Sentimos os estrondões da ira divina contra a apóstata Israel e contra as nações. Nesse capítulo são profetizados o cativeiro da Babilônia, as tribulações, os julgamentos dos últimos dias. A chave da segunda seção está localizada no capítulo 40 até o 66. Esta seção contém profecias do regresso de Israel, do cativeiro babilônico, da sua restauração e da reunião da Palestina nos últimos dias. As duas divisões podemos reunir o tema de Isaías da seguinte maneira: a ira de Deus ressaltando na condenação e a tribulação de Israel. B. A graça de Deus ressaltando na sua salvação e exaltação. Para novos convertidos, quando o grande Agostinho perguntou a Ambrósio qual dos livros sagrados era melhor para ser estudado, após a sua convenção, a resposta veio logo: Isaías, certamente em nenhuma outra parte do Velho Testamento temos tão nítida a visão da graça de Deus. O livro tem sido chamado o Evangelho segundo Isaías, o profeta da redenção. Além disto, o livro é notável pela riqueza do seu vocabulário, linguagem nobre e estilo, portanto acertado e afirmado que a resposta de Ambrósio foi sábia e digna. O autor, Isaías, um homem de sangue real, seu pai Amós, era um dos filhos mais novos de Joás, rei de Judá. Sendo um homem de personalidade marcante, torna-se estadista, exercendo poderosa influência por bem da nação. Casou-se com uma mulher que possuía o dom de profetizar e pelo menos tivera 2 filhos. Trabalhou 60 anos e morreu, sendo seu corpo cerrado ao meio de Manassés, segundo a tradição, aos 120 anos de idade. Isaías, o maior profeta, foi chamado ao ministério do reinado de Uzias. Isaías capítulo 6, o seu nome que significa Jeová salvou, descreve bem o seu ministério e a mensagem que profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e talvez durante o reinado de Manassés, entre 757 anos a 697 anos antes de Cristo. Era estadista também e profeta, porque encontramos falando e tratamos esse assunto tão público da nação. Estilo do livro é o mais belo e sublime de todos os escritores proféticos. Tem sido chamado o maior dos profetas, com exceção do ato 36 ao 39. O livro é todo poético e que poesia magnífica. O livro é exuberante, irmão. Para um estudo tópico da Bíblia, o livro possui uma reserva extraordinária de materiais. Exemplo, primeiro, as 7 coisas eternas em Isaías. A. Salvação, 45 ao 17. B. Luz, 62 ao 19. C. Gozo, 35 ao 10. Contribuir 2 páginas à vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A. Nascimento, do 7 ao 14. B. Família, do 11 ao 1. C. Unção, do 11 ao 2. D. Caráter, do 11 ao 3 até o 4. E. Regime simples e simplicidade de vida, 7 ao 15. F. Doçura, do 42, do 1 ao 4. G. Morte, 53. Ressurreição, 25 ao 8. I. Reino glorioso, do 11, do 3 até o 16.
3. Notar o seu ensino com respeito ao Espírito Santo. A sua ilusão, a Trindade, nos números 6 ao 8. A sua profecia quanto ao fim das guerras, do 2 ao 4 e do 11 até o 9 e do 14 até o 7, os 3 bem-aventurados, palavra-chave e a mensagem. Uma frase peculiar a este livro. Encontramos-se somente 3 salmos, 71, 78 e 19. Encontra-se somente em 3 salmos, 71, 78 e 19. 2 vezes em Jeremias 50 e 51, e em 2 Reis 19 e 22, onde Isaías, a quem fala esta frase, e sua abreviatura ao santo se encontram no mínimo 33 vezes. Evidentemente, a visão que ele teve quando os serafins clamavam santo, 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 santo é o Senhor, o impressionou vivamente, e daí nos faz pensar no Senhor sempre como santo. Outra palavra peculiar deste livro é a salvação. Em nenhum outro livro do Velho Testamento, com exceção dos Salmos, encontra-se esta palavra tão frequentemente. O próprio nome Isaías significa Jeová salvou. Esta é a sua mensagem. O livro de Isaías divide-se naturalmente nas 3 seguintes seções. A primeira seção, condenatória, tem no maior parte a repreensão pelo pecado de Israel, no capítulo 1 ao verso 35. A segunda seção histórica, contendo o relato da invasão, a libertação misericordiosa e de Jerusalém por Deus e a cura de Ezequias. Esses são símbolos, foram um elo entre a primeira e a última seção. Serve de concordância. A primeira seção que registrar a profecia do cativeiro babilônico, 39 ao 5 até o 8, que foi a punição pelos pecados de Israel. Por causa desta mesma profecia, os capítulos 36 e 39 foram uma introdução à última sessão que trata da restauração de Israel ao cativeiro. Terceira sessão, consolatória, contendo palavras de consolo a Israel. Castigado, as promessas de restauração e a bênção, capítulo 40 ao capítulo 66. Com base do nosso estudo, usaremos o seguinte esboço: A. Profecia referente a Judá e a Jerusalém, capítulo do 1 ao 12. B. Profecia do juízo sobre as nações, capítulo 13 ao capítulo 23. C. Profecia de juízos mundiais, terminando na redenção de Israel, capítulo 24 ao 27. D. Profecia do juízo e a misericórdia, capítulos 28 e 35. E. Invasão e libertação de Judá, capítulos 36 a 39. F. Libertação do cativeiro por meio de Círios, capítulo 40 ao 48. G. Redenção pelo sofrimento e o sacrifício, capítulo 49 ao 57. H. A glória futura do povo de Deus, capítulo 58 ao 66. Antes de continuar o estudo, queridos, o livro de Isaías, o estudante deve ler 2 Crônica 26 a 1, dará o fundo histórico do livro. A profecia referente a Judá e Jerusalém está falando no capítulo 1 até o 12. Isaías começa a sua profecia com uma vigorosa denúncia dos pecados de Israel e de Judá. O primeiro capítulo contém os temas mais principais do livro inteiro. Escreve uma completa apostasia de Israel, uma apostasia tão grande que, se não fosse o fato de Jeová, em sua graça, ter conservado um remanescente, a nação teria sido exterminada, como foi Sodoma e Gomorra. Versículo 1 ao 9. Israel, apóstata, tem ainda a forma de piedade, mas simplesmente uma forma vã, que aborrece a Jeová. Versículo 10 ao 15. Se segue uma promessa de perdão. Versículo 16 ao 23. E de restauração através do juízo. Versículo 24 a 31. Capítulo 2.
E o 4 contém 3 descrição de Sião, sua exaltação nos últimos dias, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, sua purificação pelo fogo do juízo nos últimos dias, capítulo 4, do 2 até o 6. Isaías continua a sua denúncia dos pecados de Judá e de Israel. Capítulo 5, segue-se um breve. Na sua parábola da vinha, ele mostra o castigo de Israel pela falha de não cumprir a responsabilidade que as suas bênçãos e os privilégios peculiares lhe davam impostos.